Oi, gente! Hoje é terça-feira, mais um dia de live. Hoje eu tô aqui com o pessoal do Clique Planta e o pessoal tá entrando. Eu queria dizer pra vocês que hoje é a nossa live de número 10. E eu queria muito agradecer a todo mundo que participou até agora, seja assistindo, seja como convidado. Muito obrigada. E assistem, quem não assistiu, que é a primeira vez que tá vendo, assistem nossas lives, elas estão disponíveis no IGTV e também agora no YouTube. Só tô esperando aqui. Lázaro entrou, Jardineiros Ouro Preto também. Fiquem, gente, que hoje é muito importante essa discussão que é a agricultura familiar. A gente que está vivendo um momento, né, que tem muita agrotóxico nos nossos alimentos, a gente está sempre, né, ingerindo muitas vezes alimentos altamente, né, venenosos. É muito importante falar sobre agricultura familiar, porque são alimentos orgânicos que não possuem agrotóxicos e que são extremamente maravilhosos, né? Que você conhece o produtor do local. Eu vou chamar aqui a Marina e o Alisson, que é o que planta. Só um minutinho, gente. Para vocês, que eu estou muito animada, que eu gosto. E eu tenho várias perguntas. Então vocês também deixem as perguntas aqui de vocês nos comentários que a gente vai respondendo. Marina! Olá, boa tarde. Eu queria agradecer muito você e o Alisson por estarem aqui, né, participando da nossa live. Muito obrigada por terem aceitado e é um prazer ter vocês aqui hoje. A gente que agradece, mano. É um prazer enorme estar conversando com você nesse momento. Gratidão. E Marina, eu queria começar com que você se apresentasse, né, e contasse pra gente também, o Alisson, se apresentasse e contasse pra gente um pouco como surgiu o Que Planta, tá? Por favor. Eu sou a Marina e quando eu cheguei aqui, o que planta ele já tinha essa ideia e aí a gente já estava assim germinando, nessa semente já existia e aí ela foi para a Uhum. terra assim de uma forma bem literal. E o que planta é um negócio social que tem o propósito de aproximar as pessoas das plantas, né, de nos reconectar com essa natureza. E a gente faz isso de diversas formas, assim, desde educação ambiental, né, trabalhando com as escolas, mostrando assim essa educação ambiental que nem sempre a gente aprende, né, que a gente poderia aprender e colocar em prática. Também produzindo mudas de árvores, a gente tem um viveiro educacional onde a gente assim multiplica as espécies, né? Vai coletando as nossas sementes no nosso banco de sementes. E aí agora a gente tem também a produção de mudas de hortaliça e a venda de hortaliças orgânicas agroflorestais produzidas pela gente. E tudo isso dentro dessa agrofloresta, que é um estilo de vida que a gente acredita muito. Quer falar? Mas... Para mim, assim, o que planta nasceu com essa minha busca mesmo, assim, de harmonia com a natureza em geral, né? Para mim, eu acho que começou muito com a alimentação, assim, de Uhum. como que é o alimento, assim, mais natural para a gente, né? E como isso está ligado com o nosso resíduo, né? Então, comecei a compostar e comecei a ter essa paixão, assim, pela natureza e de querer plantar. E eu trabalhei, ainda trabalho, na verdade, né, muito tempo como desenvolvedor, né? Eu faço sites, aplicativos, e eu tinha essa vontade, assim, de mapear as árvores e de ter uma forma de onde juntar, né, as informações sobre as espécies de uma forma mais prática. Aí eu comecei a desenvolver uma plataforma e coloquei esse nome que planta, e aí várias coisas aconteceram, né? Eu estava trabalhando muito numa terra lá, que é em Mariana, na verdade, já chegando em Barra Longa, no Rio Balache, onde que passou a lama da Vale, da Samarco, né? Aí eu acabei mudando para Santa Bárbara, que aqui meu pai tem uma casa também, uma terra bem.
que não estava sendo utilizada, então eu vim para cá para poder trabalhar a terra aqui. E, e veio essa necessidade assim de disseminar as árvores, né? De fazer de frutas de mercado mesmo, sabe? Uhum. Comecei a fazer muda de tudo, assim. Então, comecei a formar um viveiro e aí é que nasceu essa frente assim, que planta da gente estar fazendo mudas e também estar comercializando essas mudas, né? E eu fiquei assim bem entusiasmado com as frutas mais raras e espécies também mais raras da natureza. Então, fui atrás de até para mapear também, né? Espécies que são já ameaçadas de extinção. Então, a gente tenta elas para fazer muda, a gente já tem algumas. E foi bem por aí onde nasceu o que planta, né? Aí, mais coisas. Onde a gente está hoje já teve muita água que rolou aí. Literalmente. Eu fiz uma pesquisa e dia 25 desse mês é o dia do agricultor familiar, né? Eu vi também que, segundo o Greenpeace, a agricultura familiar é responsável por alimentar 70% da população brasileira, né? Como vocês vendem mudas, né? Isso é muito importante. E como vocês fazem, assim, para alcançar a comunidade, né? Vocês encontram outros projetos parecidos com o que planta por aí? E eu vou fazer uma outra pergunta em cima, desculpem, gente, eu sei que é meio confuso, mas vocês poderiam explicar o que é agrofloresta, porque é um tipo de plantação, certo? Você picou um pouquinho Ou na última. E eu queria que vocês me explicassem o que é agrofloresta, né? Explicasse pra gente, que na verdade, não sei se eu tô certa, mas agrofloresta na verdade é um tipo de forma de plantação, ou não? A agrofloresta é uma floresta agrícola. Sim. Aí junta as duas palavras, aí vira agrofloresta. E é bem essa ideia, assim, de você criar uma floresta agrícola. Então, uma Certo. floresta, ela não é só constituída por árvores. Floresta é uma Uhum. comunidade de plantas. Então, ela tem plantas de vários estágios, vários andares. Tem uma planta que fica debaixo de outra, na sombra de outra, sabe? Outras que vai lá no alto e procura o sol. E isso acontece com plantas minúsculas, assim, tipo a alface e o milho, eles têm esse comportamento. E, e é bem essa comunidade. Então, a gente usa muitas plantas assim de ciclo, aí se trabalha o ciclo da natureza, né? Então, a gente Sim. usa o tempo também, né, a nosso favor. Então, como, por exemplo, o alface, ele é colhido com 40 dias. E junto com a alface, você poderia plantar uma semente de manga debaixo de um pé de alface, que até aquela semente germinar e sair, você já colheu a alface e comeu a alface. É assim que acontece na natureza. Então, a gente tenta replicar esse Esse convívio harmônico, né? Essa sinergia, todos estarem juntos ali. Mas eu, por exemplo, gosto de falar na agrofloresta também como um estilo de vida, como uma forma de pensar, porque eu acho que a gente não precisa ter uma terra para fazer uma agrofloresta, né? Assim, a forma com que a gente consome, por exemplo, se a gente apoia um agricultor familiar, de alguma forma a gente está fazendo parte disso, né? Ou, por exemplo, se você na sua casa tiver um vaso, e aí você coloca uma planta, você pode colocar outra junto, daqui a pouco você tem seu temperinho. Então, assim, ou, por exemplo, como que eu lido com o meu composto orgânico, né? Ou eu penso na forma com que eu consumo, quem que eu quero apoiar, como que eu quero me nutrir. Então, assim, a agrofloresta é você fazer floresta e ter esse contato das plantas, elas estarem convivendo em harmonia. Mas ela pode ser além disso, né? Eu acho que você fez Interessante, várias né? perguntas aí, se você quiser recapitular pra Gente, gente. desculpa. É porque eu fui falando e fui lembrando de outras coisas. Eu perguntei que vocês plantam, né, hortaliças e vocês têm uma feira virtual, né?
e que vocês entregam e tal, e como que vocês lidam, né, com a comunidade, e se tem outros projetos aí, vocês estão de Santa Bárbara, que estão vindo para o mesmo caminho de vocês, como que é a interação disso? Assim, a questão da feira foi muito interessante, assim, porque a gente tem aqui várias pessoas muito inspiradoras, sabe? Com que a gente considera parceiros, que a gente se espelha mesmo. Tem os agricultores do Filhos da Terra, que eles produzem assim orgânicos há 50 anos. Aí tem uma grande irmã nossa que tem um projeto que se chama Terra Luzia, mas que nesse momento ele também está passando por um tempo, assim, né, de tudo que a gente está, assim, por diversos fatores. E aí, o que planta, ele teve a oportunidade da gente estar fazendo uma horta num terreno que ele foi atingido pela desastre em Mariana, né? Que foi um lugar onde passou o rio. E aí a gente achou essa ideia incrível, a gente sempre buscou plantar o nosso alimento e, enfim, tá, né, em contato com a terra, a gente já fazia isso. E aí surgiu essa oportunidade. E aí a gente, a princípio, já tinha uma venda certa para o restaurante da Renova que estava nos apoiando. E aí, nesse momento de coronavírus, tudo se reestruturou, né? Assim, de alguma forma, isso foi cancelado. E a gente, para não perder o que a gente plantou, e na verdade, assim, para estar fazendo esse trabalho muito digno, que é estar vendendo assim, nutrição, amor, né, saúde para as pessoas, a gente começou a fazer a feira. E assim, está sendo uma experiência muito interessante, assim, porque você participar de todos os processos, né? Você tá do lado de quem está produzindo e também você dá a oportunidade das pessoas conhecerem quem está produzindo o alimento dela, né? A gente sempre tenta mostrar assim o por trás, né? Um pouco da nossa história, um pouco do que a gente está fazendo, do que a gente está comendo, de uma forma bem orgânica, assim, a gente está aprendendo isso. Mas, assim, de estar nessa proximidade, de você estar, assim, nossa, eu estou apoiando um projeto, uma causa, né? Uma agrofloresta, uma ideia, tipo, algo que está fazendo a diferença ali, né? Então, assim, a gente tem muitas pessoas inspiradoras na região de Tá, e assim, que a gente acompanha também, a gente é aprendiz, né? Todos somos, então a gente tem muita inspiração e também está sendo muito gratificante poder estar distribuindo hortaliças, porque a gente via que, por exemplo, você vender a muda de árvore, nem sempre a pessoa tem um espaço na casa dela, né? Mas é aquilo, você fazer agrofloresta no espaço que você tem, né? Você conseguir repensar o seu consumo, né? Tipo, trazer mais saúde, mais alimentos da natureza para o seu prato. O pra mim tá picando só um pouquinho, então desculpa se eu demorar um pouco pra responder, porque tem o delay aqui. E eu até perguntei, eu até anotei uma pergunta aqui, que eram os projetos que inspiravam vocês, né? E vocês me falaram aqui. E esses dias eu tava vendo que você recebeu uma caixa, né, de sementes, Marina. E como que é isso? Vocês têm um banco de sementes ou tudo vai ser plantado? E como que vocês fazem isso? Vocês têm uma troca também de sementes que são naturais dessa região? Como que é? Ai, que legal essa pergunta. Assim, a gente tem um banco de sementes e, na verdade, assim, a gente já tem um grupo de coletores de sementes aqui da região, de pessoas que gostam, assim, de... A gente, na verdade, está se formalizando como grupo, muito por uma iniciativa, uma abertura de um edital que teve como para participar da rede de sementes da Bacia do Rio Doce. Ela foi inspirada assim na rede de sementes do Xingu, que é uma rede que já veio antes, e essa rede ela já existe, a rede das sementes da Bacia do Rio Doce. Ela é formada principalmente por mulheres indígenas e ela veio Olha, que de uma incrível. demanda de assim recuperar a área onde passou a lama, né? Assim, de Minas Gerais até o Espírito Santo é uma área bem extensa. E assim, por falta
de dificuldade, né, de encontrar sementes, do quanto é rico que essa área ela seja recuperada com sementes daqui, né, que se adaptem a essa região, que são nativas daqui. E então, assim, a gente já tinha esse hábito de coletar sementes, de guardar sementes, de trocar sementes. E aí agora a gente também está se regularizando como um grupo para estar participando dessa rede de sementes da Bacia do Rio Doce. E assim, a gente tem uma geladeira que a gente, na verdade, é um banco, né, que a gente transformou. E aí a gente tem essa missão muito nobre de ser guardiões, assim, das sementes, de estar juntando e multiplicando as sementes crioulas, né? Tá buscando, assim, essas sementes que sejam livres de agrotóxico, que não tenham, tipo, contato com a transgenia e que, assim, venham desse hábito antigo que a gente tem de estar guardando, de estar trocando, né? De a cada safra você separar um pouquinho do que você encontrou, do que você colheu. A gente faz bastante troca, assim, também, sabe? Mais pessoalmente, né? Com pessoas que a gente visita, né? Vários agricultores familiares que a gente vai, sempre a gente sabe, assim, a pessoa, ou tem alguma muda que ela quer, a gente tem. E a pessoa acaba tendo várias coisas também que a gente traz. Sempre quando a gente vai na casa de alguém, é uma troca de mudas, assim, e de sementes. É bem interessante. E é legal que é uma coisa pro futuro, né? É legal que é uma coisa pro futuro, né? Que não é só pra geração nossa, né? Mas para as próximas gerações também, né? E vocês falaram, né? Que... Oi, desculpa, Isso é... que teve um delay. Pode falar. E vocês falaram também desse grupo que é junto com o movimento do rio, né? E da lama que passou pelo rio. E vocês têm um projeto, né? Que é esse que você falou, que vocês têm a horta e que era para o restaurante, né? Da Renova. E vocês começaram a construir lá nas margens do nada, né? Do zero, assim, pelo que eu pesquisei. E como que é para vocês participarem, né? Porque é algo bem grandioso, assim, e bastante importante, né? Porque a lama devastou, né? Tudo, até chegar ao mar, né? A gente, no início, quando aconteceu, né, o desastre, eles fizeram uma pesquisa com todo mundo, assim, que foi atingido. E, por acaso, eu fui o único que disse que eu gostaria de trabalhar com agrofloresta. Eles Olha, fizeram que uma interessante. pesquisa, né, que eles chamam de PASEIAS. E depois de vários anos, né, tem uma organização que se chama WRI, que eles trabalham com cidades inteligentes e essas coisas. É uma organização mundial, assim. E eles entraram com um edital na Renova. E para fazer agrofloresta e fazer algumas outras atividades, pastagem ecológica, de trazer um movimento diferente, né? Porque a pessoa na região é bem focado na agropecuária, assim, leite e eucalipto. Tem pouquíssima diversificação. Então, eles quiseram fazer esse trabalho e a gente foi um dos escolhidos, assim, a receber uma ajuda deles para implementar uma área na nossa terra, né? E, por acaso, assim, a gente não foi escolhido no início porque eu não consegui participar, porque tinha várias outras demandas e eu não consegui ir na reunião, né? E aí a gente ficou sabendo dos encontros que estava tendo e a gente foi lá para participar das trocas de sementes. Sem ser convidado, né? Chegou lá. E quando a gente chegou lá e conheceu a galera que estava implementando, gente muito massa, assim, pessoal que já faz agrofloresta há 20 anos, assim, tem muita experiência. E uma das famílias que entrou no nosso lugar estava saindo e a gente reapareceu, assim. Foi muito, muito incrível, era para ser a gente mesmo. Ô, Giovanni. Aí eles foram. Desculpa. Aí foi, Não, pode foi aí falar. que a gente começou, né, a implementação da agrofloresta. A gente já tinha uma agrofloresta, né? Mas a gente recebeu um grande apoio. A gente fazia, mas sem
um planejamento e sem uma intenção de comercializar. A gente estava fazendo por gosto e para ter as coisas para a gente no futuro. No momento também, mas mais coisas assim que demoram, tipo a banana, que é 2 anos para estar produzindo. Então teve essa oportunidade, tinha já uma oportunidade de estar escoando. Então a gente pensou, não, então vamos ter a experiência aí de plantar a horta também, sabe? De plantar hortaliças, que são coisas mais rápidas, mais dinâmicas, e que a gente já teria um escoamento, que é uma parte que é a mais difícil, que eu acho, para todos os agricultores familiares, que agricultor familiar é menos vendedor, né? A coisa da venda ali é uma outra habilidade, assim. É o empreendedorismo, assim, né? Tem várias outras coisas. Aí foi bem por aí, assim. Porque, Não sei se eu respondi todas as perguntas. porque as hortaliças, Respondeu? elas são a primeira fonte de renda possível dentro da agrofloresta, né? Assim, é um dos primeiros retornos, assim, que pode vir. Uhum. Mas eu acho que a gente pode responder a pergunta do Giovanni, se você quiser voltar lá. Eu ia perguntar ela agora. Ele, só um minuto que o meu. Ele perguntou Qual a qual a dica de vocês para Pode quem quer para quem começar. deseja começar a agricultura familiar. E aí, Qual gente, qual a dica de vocês? Acho que a minha dica, aí depende muito, né? Onde que você mora, qual é assim, o acesso à terra. Mas eu diria para começar com o que você tem, assim. Já começa germinando sementes e estudar, né? Eu acho que estudar é bem, bem importante, assim, porque vai acelerar muito o processo de aprendizado, assim. Eu procuraria uns cursos, assim, de agrofloresta. Na internet tem vários. Tem um grupo que chama CEPEAS, CEPEAS. E eles têm alguns vídeos bem legais no YouTube, é de graça. Lá você vai encontrar acesso a outros materiais, assim. Mas uma coisa que eu gosto de sugerir também é de trabalhar bem com a compostagem, assim. Você juntar o seu alimento orgânico e também dar preferência para os alimentos orgânicos, né? Frutas e vegetais. Então, você sempre comprar mais disso do que as coisas embaladas, vai ser bem para a sua saúde também. E aquele resto ali você começa a compostar e não precisa ser no mesmo lugar. Aí vai depender do tamanho da sua área. Aqui a gente tem uma área assim de 3.000 metros de agrofloresta e a gente todo dia coloca o resíduo da cozinha em um lugar diferente. E sempre carrega sementes com isso, né? Semente de mamão é o que mais tem, que é um mamão tem milhares, né, de semente. Então, hoje aqui a gente colhe muito mamão, assim. Às vezes a gente vende, pô, bem difícil de comprar, assim. Eu acho assim, o que que é agricultura familiar, né? Assim, uma dica para começar a agricultura familiar, mas o que que é agricultura familiar? Então, assim, a agricultura familiar hoje, ela envolve muito a intimidade, a conexão, né? A dedicação ao trabalho, porque o agricultor familiar, ele acorda antes do sol, ele passa o dia trabalhando, quando o sol se põe, ele trabalha em casa. E assim, ele envolve as pessoas que estão ao redor, né? Assim, quem que tá aqui do meu lado que pode, tipo, participar. E eu acho assim, a agricultura familiar, ela tem que pensar em questões como água, né? Onde que tá minha água? Como que eu tô tratando a minha água? Porque assim, você plantar floresta, isso vai acabar plantando água, sabe? Isso é ótimo. Mas, por exemplo, como é que tá o solo do lugar onde eu tô, né? E isso envolve, assim, desde você voltar os nutrientes para a terra e assim, você olhar para o seu quintal, né? Assim, olhar para o quintal e pensar o que que eu tenho aqui, né? Porque muitas vezes a gente já tem coisas que já estão ali instituídas ou que a terra está te dando alguma mensagem. E aí, assim, pensar desde processamento, venda de hortaliça fresca, como que eu consigo ter uma renda para poder investir, né? Eu acho que pensar em tudo isso. E eu acho que a dica é fazer, né? Assim, plantar, começar a plantar mesmo, principalmente o seu alimento, né? Porque a agricultura é familiar. Então, se eu planto para minha família,
nossa, eu já tô ganhando muito dinheiro, muita saúde, tipo, já tô ganhando, sabe? Com certeza. Se eu colho uma mandioca, uma banana e eu não compro, eu já estou É muito ganhando, né? Um dinheiro, dinheiro que eu né? não gasto. Então, assim, pensar nisso, assim, olhar o que se adapta bem aqui na minha região, né? Não buscar, às vezes, coisas muito distantes ou muito difíceis, né? Vamos pelo caminho mais fácil, né? Vamos se conectar. É importante região, né? Fortalecer isso de certa forma, porque a gente perdeu essa coisa de assim, esse momento tá um pouco complexo para isso, mas a gente gosta muito da ideia de mutirão, da gente estar ali fazendo junto. Então, assim, talvez chamar o vizinho, né? Aquele parente que também tá precisando, aí você fica um dia na sua casa, um dia na casa dele, né? E ter esse ciclo. Então, assim, aí num desses encontros a gente já faz um almoço celebrando e já troca umas sementes, celebrar as colheitas e tudo mais. Tá, pra mim tá meio travado aqui. Eu não sei. Pra mim deu uma travada. Vocês estão me ouvindo direitinho? Todo mundo tá vendo Estamos. ele direitinho? Então tá bom, deu uma travada. E é muito importante isso que vocês falaram, né? Porque hoje em dia, cheio de agrotóxicos e o governo só libera mais agrotóxico, né? Então saber de onde a gente tira os nossos alimentos, né? Já é uma parte muito importante, né? A gente não precisa nem ganhar dinheiro, porque a gente já tá ganhando saúde. Tá E, ganhando. e se a gente parar para pensar nesse tempo de pandemia, que até ir no mercado é muito complexo, né? Se a gente já tiver um alimento dentro de casa, né? Fica bem mais fácil tudo, né? E o Lázaro, o Giovanni mandou um joinha e uma carinha feliz mais em cima. Eu acho que ele gostou da dica de vocês. O Melhor não ter Lázaro falou. respondido. O quê? O A gente Lázaro espera disse aqui que responder. não entendi, desculpa, travou pra O Lázaro falou que de agricultura familiar é pensar em práticas sustentáveis de desenvolvimento econômico e social. Muito massa a iniciativa de vocês. E é realmente uma outra coisa que eu fico vendo aqui, que eu acompanho vocês, é que vocês fazem um monte de coisas. Plantam, participam de projetos da Renova, tem o site que, para quem não conhece, que é o que eu quero falar agora, é um site extremamente colaborativo, né? E eu queria que vocês explicassem para as pessoas que estão assistindo, para elas poderem participar. Aham. O site é queplanta.com, que eu que planta, né? Que vem dessa pergunta, que planta é essa? E lá a gente está fazendo um mapeamento de árvores e a ideia é se tornar uma rede social, né? Já está assim, tem todas as funcionalidades de rede social, mas que a ideia é conectar as pessoas às plantas, né? Que as plantas sejam a cola da comunidade. Da teia de Da aranha. teia. Então a gente está formando uma comunidade para assim, para troca de semente e para essa organização, assim, para juntar as informações de forma colaborativa. Entrando no assunto da agrofloresta, tem várias visões assim das plantas que é um pouco difícil acesso assim para muitas pessoas, sabe? Quando você vai planejar uma agrofloresta, de entender assim qual planta dá bem perto de outra, né? De qual andar na floresta aquela planta ocupa. Então a gente está formando um banco de dados para ajudar, né, a descobrir essas informações. E também na coleta de semente, às vezes tem uma árvore na sua cidade, uma fruta maravilhosa que você não conhece, sabe? Você pode ir lá no dia que estiver florido ou tiver com fruta, para experimentar. BH tem muitos pela cidade, por incrível que pareça, tem algumas pau-brasil assim, espalhado. Tem tâmara também, né? Que é uma coisa assim lá do Oriente Médio ali. Tem aí, Mariana, também. Muito legal. Sim. Gente, E a às vezes a iniciativa é gente muito não legal, né? sabe que planta que é, né? A gente fica assim, que planta é essa, né? E o site vem para essa identificação colaborativa. Então você pode usar a sua localização no mapa, né? Tirar uma foto, vamos identificar junto, né? Porque às vezes está em cima da sua casa, tem tipo aquilo que você precisa e às vezes a gente não está vendo.
Muito legal, gente. E é um convite para todo mundo a participar do site, né? Olha aí, gente, de todo o Brasil. Não deixe de participar, porque realmente a gente às vezes olha e fica perdido, né? Não sabe. Eu mesmo, inclusive, eu mesmo vou tirar uma foto de uma planta que eu tenho aqui em casa, que eu não sei o que que ela é, mas ela é muito bonita. Me deram a muda, eu plantei, ela é bonita e tá dando várias aqui em casa. Então, aí só pode ser algo, né? Mas enfim. Agora eu tenho uma dúvida extremamente pessoal que eu falei das minhas plantas, eu lembrei. Gente, eu tenho mania de plantar temperos, né? Tipo manjericão, alecrim. E eu estou com um problema que na casa que eu moro, essas coisas não dão certo. Eu não sei o que acontece. Eu tenho outras plantadas, mas vocês têm alguma dica para me dar para elas funcionarem aqui? Porque eu já plantei 3 pés de manjericão, todos morreram. Alecrim, o meu vai e volta. E se É, ela, coentro. manjericão, por exemplo. O quê? Manjericão, ele nem pega ou ele fica um tempo e morre? Ele fica, eu já compro. Ele fica e morre. O meu coentro chegou a crescer, mas aí ele morreu. Uhum. Coentro? O quê? Coentro. 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 Eu acho que você tem que observar diversos fatores, né, Amada? Desde, por exemplo, como é que é a posição solar da sua casa, como é que tá esse sol. Outra coisa é, assim, onde você está plantando, né? Como é que tá a terra ali? Você está colocando alguma coisa, assim, tem algum tipo de nutriente? Ou ela já é uma terra que você já tinha, já ficou muito tempo, já deu outras coisas? Então, assim, eu acho que tem que olhar isso. Uma coisa legal, eu acho que, exato, é pensar nesse antes, assim, né? Antes de plantar, o que que eu preciso fazer com a terra? Então, assim, ter a sua fonte de nutrição para ela, eu acho que é interessante. Porque existem formas de, assim, você estercar a terra ou trazer nutrientes de fora, mas tipo, você buscar uma autossuficiência de nutrientes, eu acho que a compostagem é uma ótima ideia para isso, assim, você pode estar gerando seu chorume e aí você já vai ter assim uma fonte nutridora. E você não precisa ter uma composteira também. Se você tem um pedacinho de terra ali, você pode compostar direto na terra. Então tem que tomar cuidado, Eu tenho assim, feito isso agora. Eu você tem tenho que tomar todas as minhas cascas só de o resíduo banana. ali. Aham. O resíduo não pode Eu, encostar no caule delas. Algumas plantas resistem, mas se for uma camada muito grande de resíduo molhado, assim, não pode estar bem pertinho da planta. Então você tem que deixar um espaço assim de alguns centímetros. Sim, às vezes você entendi. pode fazer algum adubo com casca de banana, com borra de café, são várias coisas assim que são nutridoras também. E uma coisa que eu acho interessante é que às vezes a gente compra tipo mudinha de supermercado, sabe? Que vem de outro lugar. E às vezes a gente coloca na terra, eu já tive essa experiência. E ela não se adapta à região, ao nosso, tipo, ao nosso clima. Então, às vezes, é ou produzir desde a semente, ou procurar de pessoas da região, né? Que eu acho que isso é uma dica que pode funcionar, assim. É também ver o ciclo da própria planta. Tipo, o coentro tem um ciclo super rápido. Ele logo morre mesmo, sabe? É a vida dele. Ele vai dar semente e morre. Se ele Entendi. deu florzinha, deu semente, ele vai morrer. Aí você pode plantar de novo. Tipo, O manjericão também. O manjericão, acho que quando ele É, estiver florindo, se você não cortar as flores do manjericão, tipo, ele começou a dar uns botões ali, você já corta. Se ele florir, então, ele morre. o eu alecrim, ele achei. não gosta muito de água, então às vezes você tá dando água demais e ele já tá estranhando. E assim, perceber que a vida é cíclica, né? Então a morte é uma coisa que vai fazer parte. Então não desistir, né? Seguir plantando, né? Tipo, usa isso como um estímulo para estar sempre voltando a plantar. Isso linka assim com a ideia da agrofloresta. A agrofloresta te ensina esses ciclos assim, então a planta morreu, então agora tem um lugar para outra planta. Então o corpo daquela planta ali que se foi, você vai colocar no solo, que vai ser o nutriente que vai ciclar, né? Tem muitas plantas assim que têm a capacidade de pegar nutrientes do solo que outras não têm, mas ela junta aquele nutriente no corpo, na hora que ela decompõe ali,
ela passa a disponibilizar aquele nutriente para as outras plantas. E aí vai deixando o solo cada vez melhor e a floresta vai progredindo, mesmo sendo uma florestinha pequena, né? Mas Isso é é uma sucessão de natural. plantar adubadeiras também, né? Mas o que eu ia dizer é que às vezes as próprias plantas estão te dando uma mensagem de tipo, olha, eu não sou muito boa para aqui, quem sabe você tenta outra, né? Eu sei que assim a gente gosta de determinadas plantas, e, enfim, mas às vezes a gente busca um manjericão que é lá de outra região, sendo que as plantas alimentícias não convencionais elas estão nascendo, né? Assim, de certa Uhum. forma mais natural, porque elas já estão aqui e elas, assim, estão adaptadas ao que a gente vive. Isso é uma coisa. É, E eu acho que alguém aqui perguntou sobre um canal no YouTube. E aí eu isso. quero deixar aqui que a gente tem um canal no YouTube, sim. A gente está alimentando ele. O nome do canal é Que Planta. Eu posso depois colocar o link, porque é difícil de achar, né, no YouTube, assim. Aí a gente coloca e envia o link aqui no bate-papo para vocês acessarem. Inclusive, a gente está produzindo, assim, em breve vai ser lançado um curso online que vai ser muito interessante, onde a gente vai, assim, pensar nessa educação ambiental, em como plantar, como lidar com os nossos resíduos, né? Como se nutrir de uma forma abundante, né? E assim, trazendo saúde para a nossa família inteira. E quem quiser e tiver interessado nessas informações, acompanhe o nosso perfil. Em breve vai estar saindo, a gente vai estar deixando um link para deixar o e-mail e ter novidades assim sobre isso. Estamos Muito filmando legal. já Eu daqui a... vi até os vídeos de vocês no YouTube, alguns, e são muito bonitas as produções, gente. Então, vocês não deixem de conferir, que é um trabalho muito bonito. E outra coisa que eu queria falar com vocês é o que vocês pensam, né, para o que planta daqui a alguns anos, assim. Qual que é a previsão? Daqui a alguns anos. A O que previsão é vocês pensam? tá colhendo abacate, tá colhendo cutiá, tá colhendo tâmara, tá colhendo mamê. O que mais que a gente vai colher? Nossa, muita coisa. Noz, pecan, tâmara, bacupari, A araucária. nossa vontade é disseminar mesmo aí a educação ambiental, de tentar, assim, fazer a nossa sociedade em geral mesmo, né, ser mais saudáveis e ter mais harmonia com as florestas. Acho que eu tive muita potencial, assim, também de parceria, sabe? Aqui em Santa Bárbara tem uma horta comunitária, acho que as pessoas que recebem cesta básicas precisam cumprir um horário. Então a gente, assim, conversa, né? Esse ano a gente tem outras prioridades, mas a gente conversa sobre, quem sabe, trazer, implementar uma agrofloresta junto, de forma Uma comunitária, assim. agrofloresta urbana, sabe? Eu falei isso, mas eu tô brincando, assim, mas a ideia é que a gente possa expandir e também que a gente possa ser uma comunidade, assim, né? Que planta, que colhe, que nutre, que ama, que está próxima à terra. Então, assim, que a gente tem diversos lugares onde a gente possa estar colhendo as sementes, estar trocando, o conhecimento ele está ali, né, resgatado, porque isso já existe na gente, a gente que se afastou um pouco, né? Então, Uhum. assim, que a gente possa estar próximo das plantas, de certa forma, né? Vivendo de uma forma mais harmônica, com mais saúde, porque, assim, esse momento a gente vê muito como um chamado da terra, né? Assim, um pedido de ajuda, um pedido de vamos repensar como que a gente está lidando isso, né? Vamos ocupar o nosso quintal, a nossa calçada, a nossa... Tipo, se a gente estiver ocupando com todo mundo estiver participando, né, envolvido, que todo mundo faça parte disso, eu acho que é muito interessante, assim, um futuro muito lindo. A gente, e também tudo que você falou, né? Porque a gente coleciona, assim, espécies exóticas e também nativas que estão em extinção, assim. Então a gente tem muitas frutas que Uhum. quase ninguém conhece. A maioria, na verdade, é assim. A gente não tem um foco numa cultura específica.
de frutas. O nosso Então, a foco gente- não é naquelas frutas que a gente encontra no supermercado, que são sempre aquele padrão, que são normalmente vindas de outro lugar, né? E que acaba que as outras elas estão sendo esquecidas, assim, a gente vai nessas que estão esquecidas, nessas que são daqui, a gente perdeu. Sim. É de trazer, assim, de a gente tornar isso disponível também, porque é difícil, difícil acesso à biodiversidade, né? Hoje você vai no mercado ou até numa feirinha que é dos agricultores familiares e você vê pouca diversidade, essa é a realidade. Mas a gente tem assim, tem milhares de frutas que a gente pode comer só no Brasil, sabe? Sem contar as de outros países. Sim. E assim, que É, e nesse momento as nossas águas elas estejam limpas, né? Que o nosso ar ele esteja super respirável, que assim as nossas raízes estejam nutridas, a nossa terra esteja bem nutrida, que os nossos filhos estejam crescendo em lugares saudáveis, assim, né? Que a gente possa estar vivendo mesmo em harmonia, uma convivendo um outra com coisa os que eu outros. queria falar com vocês é que o maior consumo de água, né, que a gente tem no Brasil é do agronegócio, né? E como que fica esse consumo de água numa agrofloresta, numa agricultura familiar, assim? Nossa, acho que é uma pergunta bem difícil de responder. Consumo de água. Eu acho que assim, o consumo, né, tem que muito pensar assim, o que é consumir, né? Talvez consumir seria destruir aquilo ali, né? Uhum, Não tornar mais disponível. E na agricultura isso não acontece. A não ser que você envenena ou coloca algum produto químico na água. Mas a água vai continuar ciclando. Se for até num ambiente mais florestal, né? Mais pensando na agrofloresta, a água vai mais facilmente penetrar no solo e ser disponível no lençol freático. Mas quando se tem uhum, uma monocultura gigante de soja, por exemplo, então pode ser que a maior parte dessa água vai evaporar ou vai correr mesmo na superfície do solo, que acontece muitos problemas, leva os nutrientes embora, Erosão, erosão. E isso acontece na sim. irrigação, acontece erosão na própria irrigação. E mas realmente é uma coisa que demanda muita água, assim, né? Aqui mesmo a gente percebe assim que é mais do que a gente usa em casa. Mas é porque também a gente tem a horta não é tão grande, mas é o suficiente para a gente conseguir vender. eu acho que assim, se a gente pensar que a água se planta, então se a gente estiver assim considerando o plantio da água e pensando nisso, eu acho que já é muito importante. E eu acho que assim o sistema de agrofloresta, ele usa a água de uma forma diferente, né? Porque assim, se você tem uma horta onde está tudo exposto e você tem que estar dando água todo dia e assim nesse processo você vai consumir uma quantidade de água, mas na agrofloresta a gente cobre o solo, normalmente ou com uma matéria seca ou com uma matéria viva, mas o solo está coberto. Então, assim, a Uhum, umidade ela fica bem mais retida ali, você precisa dar menos água para aquela planta, o sistema capta mais água, existe todo um microclima dentro de uma floresta, né? Floresta é um lugar mais úmido, você assim tira as folhas e de baixo a terra está úmida. Então, assim, a agrofloresta ela muito nessa convívio, nessa relação com a água, e eu acho que a agricultura familiar ela depende muito da água, então a gente precisa cuidar, né? sim. Uma outra coisa também é que vocês têm uma filha, né? Vocês me falaram que ela já tem 7 meses e meio e ela já tá comendo, né? Não só o leite materno. Como que vocês pensam, né, em educá-la, a educação alimentar dela daqui para frente, né? Como que vocês pensam em tratar os alimentos com ela? Pode falar. É assim, você vê assim a criança, né, ela desde cedo já quer colocar tudo na boca e ficar mordendo, né? Já é assim, coçar o dente e tal. Então a gente já começou assim, eu ficava às vezes vendo ela pegava uma caneta, e ficava umas coisas assim, vou dar um quiabo para ela cru, sabe, verde mesmo. Ela vai comer, mas ela já vai ficar com os dentinhos. Acho que foi começando por aí, assim. Aí a gente já tinha o conhecimento, né, de um método que chama BLW,
Baby Led Weaning, que é tipo a desmama feita pelo próprio bebê. Ele vai pegando, é bem focado assim, nos alimentos mais integrais, às vezes com alguns cortes específicos só para para o bebê conseguir segurar aquela coisa e colocar na boca e não se engasgar também, isso é uma coisa bem importante. Mas ele vai brincando assim com aquilo, vai mordendo, vai coçando o dentinho, é uma brincadeira, né? Vai batendo assim. E então começou por aí, assim. Eu acho que a nossa filha ela é uma grande professora, assim, pra gente, porque ela celebra o alimento, ela vibra, ela come de uma forma integral, com todos os sentidos, assim, ela come, mas ela sente na pele dela, ela toca, e ela, assim, gosta muito, né? Ela come 100% da alimentação dela depois do leite, que é o principal alimento, são frutas e verduras. Então, assim, a gente não dá coisas assim super difíceis de digerir. É tudo alimento integral, assim, o alimento mesmo da terra, assim, alimento de verdade, sem ser muito processado. E a gente acha que ela, assim, é muito encantada por experimentar e ela não busca, assim, nada tão doce ou, enfim, tão ela tem uma alimentação muito instintiva, muito orgânica. Ela come, tipo, os alimentos integrais, adora um quiabo inteiro, uma cenoura. Ela, assim, tá sempre brincando com os alimentos. E, ao mesmo tempo, a gente pensa muito no exemplo, né? Na relação com o alimento, que ela entenda, assim, ela sabe, mas que ela veja desde o início assim a nossa relação com o alimento, com o processo inteiro do alimento. Então eu gosto muito de deixar claro para ela a colheita, né? O preparar o alimento, o sentar na mesa e agradecer esse alimento. E eu acho que é muito, muito bonito, assim. No início eu estava achando um pouco desafiador se alimentar com ela, porque a gente não usa sal, não usa açúcar. E pensa muito nos alimentos, assim, de uma forma mais natural mesmo. Ou é cozido ao vapor, ou é cru. E está sendo muito interessante, assim, esse processo de alimentação com ela. E a educação como um todo, a gente quer muito que ela saiba, assim, plantar o alimento dela, sabe? Até ela anda na agrofloresta e vai colhendo tudo e colocando na boca. Então, assim, a gente quer muito que ela saiba plantar o alimento, né? Construir um lugar onde ela possa viver e reconhecer e valorizar tudo isso, né? Que é importante, né? Desde sempre, você já se conectando para no futuro, né? Decidir pelos orgânicos e não os processados, né? Que é muito difícil, né? É quase uma droga quando a gente começa. Eu mesmo sou viciada em doces e é muito difícil para mim me controlar. Não. Imagine quando você tá em formação, né? O Lázaro comentou aqui que muito legal que ela já vai desenvolvendo paladar e memória gustativa, né? E ela mesmo vai processando o que ela mais gosta, o que ela quer, né? Isso é muito importante, né? Bem legal essa iniciativa de Tipo, a vocês. piscina de bolinhas delas é o Giló, é tudo O quê? assim. Ela tem uma piscina de bolinhas que é feita de Giló. Eu tô brincando, assim, porque ela fica muito dentro da caixa de feira, aí a gente vai colhendo as coisas dentro e ela fica com esses brinquedos. É verdade. Mas eu digo assim, a piscina de bolinhas, porque a caixa de feira dela tem Giló dentro e é o lugar onde ela brinca, né? Então, assim, esse alimento tá bem próximo e de uma forma bem bonita. Ai, gente, muito legal. E é bom que se tiver os pais assistindo, vocês já se inspirem nessas ideias, né? Para as crianças. Gente, faltam aqui, para mim, uns 10 minutos para acabar a live, né? Como a gente conversou, o Instagram corta a gente. E eu queria já começar agradecendo vocês pela participação. Muito obrigada por terem aceitado o convite. Foi uma conversa, assim, maravilhosa. Eu agradeço muito. E muito obrigada, gente. Aí eu só queria lembrar que semana que vem, lembrar não, né? Porque a pessoa ainda não sabe. Mas semana que vem a gente vai ter uma conversa com o Renan e o Pedro sobre a representatividade LGBTQI+, e os desafios e vantagens de viver em São Paulo e outros assuntos. Então, não percam semana que vem. Convido vocês também para assistir. Como eu falei, toda semana a gente faz
um tema novo. Você, né, Marina, tem um perfil que é a parteira aprendiz. Então, se você quiser conversar com a gente sobre isso também, já fica o convite para uma próxima live. E muito obrigada, gente. Vou fazer depois uma Ai, última pergunta. a gente que agradece, assim, esse movimento de estar podendo conversar com você, que é uma mana tão querida e com tantas pessoas especiais, assim, muito feliz mesmo. E a gente também está fazendo uma série de lives, assim, no Que Planta. Elas acontecem na quinta-feira, às 17 horas. E estamos tendo assuntos muito legais, conversas muito interessantes. Então, fiquem ligados também que está rolando muita coisa legal. E E lembrando que as nossas agradecer também lives essa estão. oportunidade de conversar sobre isso também. Eu acho que isso é, assim, é essencial, né? E seminários por aí, a agroecologia. Gratidão por essa oportunidade, Laís. Assim, a agricultura familiar, ela é um movimento que eu acredito demais, assim, eu acredito demais em, assim, entender, a gente valorizar essa profissão muito nova, que às vezes a gente não entende, não consegue dar o devido valor, né, para quem está no campo. E assim, eu não falo isso de mim, porque eu acho que eu estou aprendendo e começando. Mas sim, aos todos os agricultores familiares que vieram antes da gente, né? Essas pessoas assim que estão resistindo no campo, que passam por diversos desafios e seguem acreditando, né? A gente se o agricultor não planta, a cidade não janta. Então assim, a gente se alimenta porque a gente tem agricultura, porque as pessoas seguem no campo. E não é fácil, sabe? Como todas as outras profissões, mas em nenhum momento é fácil. A gente tem diversas, assim, dificuldades e coisas que acontecem no meio do caminho. Então, eu acho que é muito, muito importante falar sobre isso, né? A gente pensar em conhecer os nossos agricultores, em valorizar, em apoiar de certa forma. Eu acho que é muito importante essa conversa. Gratidão. Gente, lembrando que as nossas lives estão no IGTV e vão para o YouTube. Então, se vocês quiserem, depois desse vídeo, eu posso passar para vocês e vai ter o link lá. E eu queria que vocês respondessem uma última pergunta, que é como que pessoas que moram em grandes cidades, que não têm muito contato com a terra, podem fazer um pouco de diferença, né? Dentro de casa, vocês mencionaram separar todo o alimento, né, dos industrializados, e umas outras coisas que as pessoas podem fazer, o como que elas podem plantar, né? Eu, assim, a minha opinião é essa, de começar com você mesmo. Você, com o que você compra no mercado. E Uhum. talvez visitar mais as feiras dos agricultores, conhecer, se você não conhece. Às vezes você vai descobrir, assim, coisas bem interessantes. Assim, a sazonalidade, né? Coisas que é só durante 2 semanas do ano que você vai encontrar, sabe? Então você está sempre indo, conhecendo as pessoas, às vezes você acaba assim fazendo uma amizade, indo conhecer lá a horta da pessoa. Isso acontece muito fácil, sabe? Não é tão difícil assim, até mesmo em grandes cidades. E compostagem, né? Se possível, compostagem. Acho que isso é o mais fácil para se fazer quando se mora em um apartamento. Eu acho que assim o primeiro passo é se abrir para isso, né? Assim, estar aberto a ter uma vida mais sustentável, a pensar diferente, sair da sua zona de conforto e se Uhum. abrir para isso. Então, eu acho que existem várias formas, assim, desde você estudar sobre isso, né? Você consumir conteúdos que vão te trazer informação sobre isso, porque, por exemplo, existem as plantas alimentícias não convencionais, que muitas vezes você encontra ela na calçada, né, no parque. Então, você pode coletar alimentos. Eu vivia muito coletando alimentos, né? Se você tiver mapeado as árvores de fruta, você conhecer quando que elas produzem, você consegue coletar muito alimento dentro da cidade.
Então, assim, você pode plantar na sua casa, que é o ideal, maravilhoso, mas você pode conhecer as áreas verdes próximas de você, e se elas não existirem, você pode criar. Porque, assim, se você convidar o vizinho ou fizer sozinho, né? Tem, assim, um canteiro na frente da sua casa, ou ali na esquina tem alguma coisa, tipo, transformar aquilo em alimento para a cidade, né? Para que envolver as pessoas, assim, que estão ao seu redor. Acho que conhecer quem produz o seu alimento é o ideal, mas assim, às vezes, se você já puder ir na feira, ou se você puder desembalar menos e descascar mais, tipo, entender o alimento de uma forma integral. Então, assim, as cascas, elas são tem infinidade de receitas que pode fazer, as sementes, tipo, tá aberto a isso, porque às vezes a gente acha o produto orgânico caro, ou ele não é aquilo que a gente quer, né? Usar ele integralmente, você está apoiando uma causa que é muito maior do que isso e que naquele momento não tem aquela fruta, mas tem aquela outra. Então, se eu estiver aberta ao novo, eu posso apoiar um movimento incrível. Então, assim, participar de grupos, se aproximar de todas as formas possíveis para isso, separar o seu resíduo, assim, se você conseguir descartar de uma forma mais inteligente, é ótimo, que o Ali já falou. Eu acho que até assim, pegando o que você falou, quando não é verde, pode se criar, né? Tem muita gente fazendo isso, assim, também em algumas As cidades. hortas urbanas é um movimento incrível, né? Assim, às vezes a gente tem asfalto ou tem coisas plantadas que são, assim, de uma forma... Não tem muita utilidade alimentícia, Às né? vezes você não precisa nem desse movimento de chegar lá, preparar o solo e plantar, mas o descarte correto do seu lixo da cozinha, como ele leva sementes, muitas vezes você acaba plantando aquelas sementes, que é o que a gente tem feito aqui, assim. Então, se você conseguir descartar bem ali, ninguém vai se incomodar, que não vai ter mau cheiro. É importante tampar com alguma coisa seca, né? Muitas folhas secas ou serragem, e não vai dar mosca, não vai dar nada. Aí, na hora que começar a chover, muitas sementes que estão ali vai nascer, né? Mamão, manga, abacate, essas coisas nascem bem fácil, assim, nesses ambientes. Então, é bem por aí. De tornar a cidade mais verde, mais comestível. Enxergar essa cidade mais verde, né? Porque ela tá aí, né? Lá debaixo do concreto, no concreto nasce muita coisa verde, né? É, né? Tem até aquelas plantinhas que nascem, né, entre um concreto e outro. Gente, mais uma vez, muito obrigada por vocês participarem. Espero que vocês possam participar de outras também e que o projeto de vocês seja cada vez melhor. E vamos participar do site do Que Planta, né, gente? Ver lá, colocar as plantinhas que a gente não conhece. E muito obrigada. Gratidão, Laís. Gratidão. Nossa, essa conversa foi muito boa. Eu tô saindo daqui super inspirada. Muito obrigada pela oportunidade da gente estar conversando sobre isso. Espero que, assim, se tiver servido de inspiração para alguma pessoa, se alguém tiver ouvido e ter ficado na dúvida sobre, eu acho que já valeu. É só chamar a gente também ali no Instagram. E a gente pode Isso. conversar. Conversem com a gente, se tiver alguma questão que ficou, a gente está aberto a responder, né? Pode nos contar dessa realidade, que vai ser um prazer enorme poder participar. Muito obrigada, gente. Lázaro comentou, valeu, pessoal. Até uma próxima. Valeu, Lázaro. Obrigado. Então, até a próxima. Nos vemos por aí. Bons plantios para nós todos. Boas colheitas. Amém. E não deixem de participar da live do Que Planta também essa quinta-feira. Vocês já têm algum convidado? A gente tem, assim, acabou que a gente ainda não divulgou, então a gente ainda está confirmando se vai ter, mas a princípio a gente vai participar junto com um amigo muito querido que tem ele faz tratamento de água com plantas. Então a ideia é a gente pensar nessas soluções com a natureza, baseadas na natureza. Se não for essa quinta, vai ser na próxima, gente, mas vai ser em breve. Então tá bom, gente. Não deixe de acompanhar Que Planta e Enquadro Paisagens. Muito obrigada. Tchau, gente. Tchau, boa noite. Boa noite.